Tá, agora eu quero saber o seguinte. Nessa brincadeira aí, a gente esbarra com um monte de números que são racionais, e um deles, que é um nozinho, outra, não vou representar racional aqui, mas aqui tem um monte de racionais possíveis, tá certo? Um meio, um terço, menos um terço, são todos os inteiros são racionais, tá? Me conta uma coisa, 0,4333. Minha preocupação é racional, não vou gastar tempo discutindo para valer isso. De quantas formas diferentes vocês sabem achar a dízima periódica? Primeiro me conta uma coisa, isso aqui todo mundo conhece. Você garante que qualquer dízima periódica saiu da divisão numerador por denominador, saiu de um racional, isso aqui é sempre racional? Você garante. Nós garantimos módulo pelo seguinte, a gente consegue garantir isso por PG. A gente sabe que PG é convergente, tá certo? Então isso aqui poderia ser escrito como 0,4 mais 0,03 mais 0,003 mais 0,0003 mais, ó, daqui para lá eu tenho uma PG. Limite das somas de uma PG, A' sobre 1, menos a razão aqui, que é 1/10. Isso aqui vai dar uma fração. Tá certo? Vou somar uma fração que isso deu um irracional, que é um decimal, vai dar um decimal exato. Então, consigo garantir, por ser limite de soma de uma PG, que qualquer dízima periódica saiu de uma fração. Ela sai de uma fração, tá certo? Me conta aí quantas formas diferentes vocês sabem achar a geratriz de uma dízima periódica. Como é que vocês ensinam para os alunos? Vocês ensinam como? Igual a x? Eu acho que a melhor que tem é essa, né? Apesar de igualar a x, vocês conhecem esse, né? Tem a da PG, mas você tem um problema sério. Na hora que esse moleque está aprendendo isso, ele não viu o PG. Tá certo? Você vai acabar usando isso aí como exemplo quando for dar PG no ensino médio. Tá certo? A melhor que eu conheço é o do x, apesar de ter um probleminha, tá? Continuo usando, não tem rolo nenhum. O probleminha é que você teria que provar que isso aqui converge para conseguir utilizar esse x. Mas ninguém vai perguntar isso para a gente no curso fundamental. É melhor que use, sem dúvida nenhuma, é isso aí, tá? Preciso fazer, se lembra como faz aqui? Lembra, né? Tá, multiplica os dois lados por 10, multiplica novamente por 10, subtrai. Tem uma outra que eu acho que tem muita gente que não conhece, que foi a que eu aprendi quando eu estava... Olha, para ver como é pecado que se faz com o moleque. Estava na 5ª série. Porque eu era moleque mesmo naquela época, 5ª série. Como é que se acha a geratriz? Isso aqui é uma dízima periódica composta. A simples eu aprendi assim, 0,444. Como é que se acha a geratriz disso? Coloca-se no numerador, colocar 45, 45, 45. No numerador, um período. No denominador, tantos noves quantos forem os algarismos do período. Se lembra? Vocês chegaram a ver essa catástrofe? Que é decoreba pura. E a composta? Você lembra como é que era? Coloca-se no numerador um período, um antiperíodo, seguido de um período, subtraído de um antiperíodo. E no denominador, tantos 9 quanto forem os algarismos do período, seguido de tantos 0 quanto forem os algarismos do antiperíodo. Tirei 10 nessa prova na 5ª série. Agora, carta da manga, né? Porque isso, na verdade, é a fórmula do limite da soma, que é onde você consegue provar que essa regra funciona. Mas era dada de presente. Legal, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, que daí não é a Vera, porque isso dá dor de cabeça num monte de gente, tá? Falou no infinito. Infinito é, por um lado, uma das coisas mais belas que a matemática possui, você conseguir trabalhar. Nós somos seres finitos, limitados e que concebemos o infinito. Isso, para mim, é um dos pontos mais fantásticos da nossa disciplina. Você começar a discutir sobre campos do infinito, tá? E dá dor de cabeça. Uma delas é a seguinte, me conta aí, 0,999. Isso é aproximadamente 1 ou é
exatamente 1? Isso é 1? Todo mundo tem certeza que isso é 1? Não tem não, porque a maior parte da galera que você faz pergunta tem que tropeçar legal. Isso é outra forma de escrever o 1. Tá? Isso é exatamente 1. Repara, se você parar na milésima casa, não vai dar 1. Se você for até a casa de número 1 milhão, não vai dar 1. Mas se você for até o infinito, isso vai dar 1. Mas eu não posso ir até o infinito. Não, mas você pode conceber que foi. Ah, mas eu preciso de tempo. Você precisa de tempo, eu não preciso. Como eu sou um ser superior que consegue superar a noção de tempo, tá? Não existe tempo. E se tempo não existe, eu vou ao infinito. Tá? É claro que ninguém vai construtivamente até o infinito, tá? Mas você vai conceber que vai ao infinito. Se você pensar que não pode ir ao infinito, pelo menos em termos de concepção, então qual é o último número? Não existe. Como não existe? Você já foi lá onde não existe? Não, sempre tem mais um. Como é que você sabe? Isso está indo ao infinito. É claro que eu posso conceber que eu vou até o infinito. E se eu for até o infinito, alguém levantou o dedo aí? Diz aí. Eu já ouvi falar que é porque não existe ninguém entre esse valor e então... Ah, sim. A aproximação isso pode ser trabalhado dessa forma, tá? No livro Meu Professor de Matemática, do mestre Elon, ele aborda isso, e um dos argumentos que ele coloca é esse, tá? Eu estou fazendo isso pelo seguinte, tá? Vamos fazer x igual, pode fazer por limite da PG, 10x igual a 9,999, subtrai um do outro, não é isso? Aqui vai dar 9x igual a 9 menos 0 dá 9, 0 soma em todos, x igual a 9 sobre 9, que é igual a 1. Repara, isso não é aproximadamente 1, não. Isso é exatamente 1. Isso é uma outra forma de escrever um 1. Tá legal? Sequências de 9, tá? Não dá... Olha só. O que é 0,4999, etc. Isso é 0,5. Isso é 0,5, tá? X igual. Isso vai dar 10x igual a 4,999. Isso vai dar 100x igual a 49,999. Subtrai esses dois aqui. 90x igual a, soma isso tudo, 45. X igual a 45 sobre 90, que é 1 meio, que é 0,5. O que é 0,3999999? 0,4. Tá legal? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, de fato, qualquer decimal tem duas formas de registrar o mesmo decimal. O racional tem uma coisa muito interessante, que é as diversas formas de representar o mesmo número, sobretudo se você pensar em fração. 1 meio é uma das formas de... 1 sobre 2 é uma das formas de escrever 1 meio. 2 sobre 4, 3 sobre 8, isso permite, por exemplo, que a gente iguale denominadores. Você cria uma classe de equivalência. Mas se você pensar em registros decimais, números decimais, os registros, você poderia pensar que cada número, cada fração irredutível, só tem um decimal correspondente a ela. Se você tomar cuidado com esses 999. Tá legal? Porque, na verdade, 0,5 tem duas formas de escrever como decimal. Ou você escreve 0,5 ou 0,499999. Tá legal? Para impedir dois registros para o mesmo número, a gente pode fazer o seguinte, escolhe, vou desconsiderar uma das duas. Ou desconsidera as sequências terminadas em 9, que eu não preciso dela. Se aparecer 0,99999, eu registro 1. Se aparecer 0,549999, eu registro 5. Tá? Para nós aqui, eu preferia
todos os decimais não serem exatos, tá? Eu preferiria todos os decimais terminarem em 99999, porque daí eu vou ter todos os decimais com uma quantidade infinita de casas trabalhando. E aí eu partiria do seguinte: os que se repetem são racionais, os que não se repetem são irracionais. Vamos ver o que eu estou falando aqui, tá? Se a gente quiser, o que não é também fundamental, mas a gente quiser criar uma função de forma que cada número decimal tem um único registro, a gente vai ter que escolher trabalhar ou não com a sequência de 9. Porque cada decimal, cada número decimal tem duas formas de registro, ou em sequência de 9, ou aumenta uma de cá e apaga os 9. Tá legal?